13 minutos, vamos aqui ao nosso papo aberto, destacando uma matéria do Dr. Eduardo Cardoso, ele que é especialista em doenças neurodegenerativas. Analisando aqui o estudo que ele fez, foi com relação ao início do verão e continua valendo essa importante observação. Eu acho que você já passou por isso, cresceu ouvindo isso, a mãe dizendo, menino, quando chegar da rua, não abra a porta da geladeira, né? Comeu do choque térmico. Isso, comeu determinado alimento. Não tome banho. Não tome banho. Então, ou assim, não tome água gelada. Exatamente. Né? Então tem questões internas, que você ingeriu o alimento, mas tem questões externas também que acabam provocando esse mal-estar. O que comprova, né, o que nossos pais, nossos avós nos falavam durante a infância. E o doutor ele consegue passar essa situação para os dias de hoje e indiretamente nos remontando aí a essa situação com os nossos pais e os nossos avós, que é com relação às ondas de calor e doenças neurológicas. A gente tem aquela preocupação com o coração, com o estômago e tal, mas tem uma questão neurológica em que essa alta temperatura acaba influenciando e prejudicando. E aí o doutor diz o seguinte, o verão brasileiro, com suas temperaturas que frequentemente ultrapassam os 35 graus centígrados, representa um sinal de alerta para pacientes em condições neurológicas. Essa relação é mais complexa e impactante do que muitos imaginam, especialmente em casos como enxaqueca e esclerose múltipla. A enxaqueca é uma dor de cabeça moderada a intensa, sendo geralmente uma dor latejante ou pulsátil, e que pode estar acompanhada de outros sintomas como mal-estar geral, náuseas, vômitos, formigamento no corpo e sensibilidade à luz. Esclerose múltipla é uma doença neurológica e autoimune em que o próprio sistema imune ataca a estrutura protetora que reveste os neurônios, causando destruição ou danos permanentes nos nervos. A enxaqueca ela afeta cerca de 15% da população e durante o verão, a combinação de fatores como radiação ultravioleta intensa, desidratação, alterações bruscas de temperatura pode aumentar a frequência das crises em até 40%. Segundo estudos recentes, um fenômeno interessante e pouco conhecido é a cefaleia por estímulo frio, que ocorre quando há ingestão rápida de alimentos gelados, podendo desencadear uma crise complexa de enxaqueca em pacientes predispostos. E a gente faz essa observação, chegar em casa, abrir geladeira, ingerir água ou algum alimento gelado, como também aquele choque térmico que nossas mães e avós sempre nos falaram. Faz esse mal-estar, chegar com o corpo quente e abrir geladeira. Era a frase padrão que a gente ouvia. A esclerose múltipla apresenta uma relação ainda mais delicada com o calor, onde um aumento de apenas 0,5 graus na temperatura corporal pode desencadear uma exacerbação temporária dos sintomas. Pesquisas recentes indicam que 80% dos pacientes com esclerose múltipla experimentam piora significativa dos sintomas em temperaturas acima de 30 graus centígrados. As inovações tecnológicas têm revolucionado o manejo desses casos, com dispositivos como coletes térmicos inteligentes, que mantêm a temperatura corporal constante, e pulseiras com sensores de temperatura que alertam sobre riscos de superaquecimento. A hidroterapia em piscinas mantidas entre 27 e 29 graus centígrados tem se mostrado especialmente benéfica, reduzindo a fadiga em até 60% dos pacientes. Outro fator preocupante é a exposição prolongada à luz do sol, a luz azul de dispositivos eletrônicos, intensificada pela luminosidade natural do verão, que pode aumentar em até 30% o risco de crises. Para gerenciar esses riscos, o doutor recomenda o uso de aplicativos de monitoramento de exposição à luz ultravioleta. As mudanças climáticas têm amplificado esses desafios, com dados alarmantes, mostrando um aumento de 25% nas internações neurológicas durante ondas de calor. A medicina moderna tem respondido com soluções inovadoras, como a terapia de realidade virtual, que reduzem até 50% a intensidade das crises de enxaqueca através da criação de ambientes virtuais terapêuticos. Além da hidratação tradicional, descobertas recentes apontam que frutas como melancia e abacaxi contêm compostos neuroprotetores que podem auxiliar na prevenção de crises. A melancia, por exemplo, é rica em citrulina, que melhora o fluxo sanguíneo cerebral em até 30%.
O manejo adequado dessas condições no verão requer uma abordagem multifacetada, combinada à tecnologia moderna, nutrição adequada e estratégias preventivas personalizadas. Assim, é possível aproveitar a estação com qualidade de vida e bem-estar neurológico. O que eu fiz hoje pela manhã é abacaxi com banana. Delícia. E ajuda também nesse tipo de crise. Graças a Deus, de onde para cá, o tempo tá bem fechado, bem nublado, meio que chuvoso, e isso dá um alívio para quem tem essas crises. Graças a Deus, o tempo tem melhorado bastante, e fica aí a dica do Dr. Eduardo.